Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Essa semana, mais uma vez, o Caio Coppola humilhou o Cardozão, o Zé Eduardo Cardoso, né? Aquele que foi advogado da Dilma no impeachment. E o tema era a segurança pública, né? O governo está querendo aprovar uma nova lei sobre segurança pública, chamada PEC da Segurança Pública, e essa PEC foi criada aí pelo Lewandowski, né? O Ricardo Lewandowski, que era ministro do STF, mas se aposentou e foi ser ministro da Segurança do Lula, né? Aliás, o Lula fez um troca-troca ali, né? O ministro que era da Segurança, que era o Dino, ele foi para o STF. E o Lewandowski, que era o ministro que estava antes, foi para o ministério onde estava o Flávio Dino. Então foi um troca-troca que eles fizeram ali. Mas o importante é o seguinte, pessoal, mais uma vez o Caio Coppola detonou e acabou com a narrativa falaciosa e mentirosa do Cardozão. O Cardozão sempre vem com aquelas histórias, aquelas coisas, aquelas mentiras esfarrapadas, né? Tentando passar pano para o governo, tentando defender o governo, coisas que são indefensáveis, mas ele sempre tenta passar pano. E é isso que nós vamos ver hoje aí, né? É um trecho de um programa que foi essa última semana, tá? Que rolou. Então, é isso que nós vamos assistir hoje, mas eu queria pedir antes para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. Você acha que essa PEC da segurança que o governo está querendo aprovar lá no Congresso é boa ou não? Parece que muita gente lá de direita não está gostando nada dessa PEC, não. O governo está querendo ter mais controle sobre a segurança pública, tirando dos governos estaduais uma parte do controle. Mas o pessoal não está gostando nada, até porque o governo do PT sempre foi propenso a defender a bandidagem e privilegiar os bandidos. Então, tudo que vem do governo relacionado à segurança cheira mal. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver o nosso conteúdo aqui, porque foi surreal o Caio Coppola detonando o Cardozão aí. Vamos lá então, pessoal. Da Bala, que é a bancada que representa a segurança pública na Câmara dos Deputados, disse que vai arquivar a PEC da segurança pública apresentada pelo governo. Essa apuração é do analista Caio Junqueira. O deputado federal Alberto Fraga, uma das lideranças da frente parlamentar, defende que, abre aspas, só tem firula aí. Fecha aspas. Fraga também alega que a ideia de que a União elabore um plano nacional de segurança avança sobre as competências dos estados. Procurado, o Ministério da Justiça, responsável pela elaboração da PEC, afirma que as novas atribuições concedidas à União não excluem as competências dos demais entes federados. Além disso, a pasta diz que o ministro Ricardo Lewandowski acolheu sugestões dos governadores e da sociedade civil. Você tem aí um choque de versões, um choque de expectativas também em torno dessa PEC da segurança pública. A gente começa esse bloco com um debate ouvindo o Cardoso, porque de um lado você tem integrantes aí da bancada da bala dizendo ninguém foi ouvido aqui. Do outro, o governo falando, claro que ouvimos, a gente chamou os governadores e chamou entidades da sociedade civil. Claro que, uma vez apresentada a proposta, o debate tem todo um caminho para prosperar. Vários entes, várias pessoas vão ser ouvidas para saber se acaba com essa PEC, ou apresenta um texto alternativo, ou vai do jeito mesmo que o governo apresentou. Cardoso, na sua avaliação, a PEC da segurança pública é inovadora ou mais do mesmo? Ainda mais você sendo um ex-ministro da Justiça. Olha, mas eu vejo com muita tristeza o nível da discussão política hoje no Brasil. E eu estou falando de todos os atores, não estou ideologizando, dizendo que o da direita está certo, que a esquerda está errada. Não é isso. Há certas coisas que são óbvias para quem é de direita e quem é da esquerda. Inclusive por experiências que o Brasil viveu. É um dado da realidade que o crime organizado atua nacionalmente de forma unificada. É um dado da realidade que União, Estados e municípios não atuam de forma harmônica nesta área. É claro, portanto, que é necessário que todos estejam integrados, e as experiências nos mostram isto. Eu dou alguns exemplos para vocês. Quando o governo federal realizou em Alagoas, que é o estado mais violento do Brasil, um plano chamado Brasil Mais Seguro, que era uma experiência das boas práticas, inclusive era um governo que não era do PT, era do PSDB, o que aconteceu? Caiu. Porque houve uma integração entre União, Estados e municípios a partir de estudos, e aí tudo foi integrado num plano comum.
caiu. Então nós mostramos naquele momento que esse plano daria certo. Esta foi a razão até pela qual eu acho que, de uma forma muito tímida, Sérgio Moro até quis ressuscitar no governo Jair Bolsonaro um plano semelhante e não conseguiu fazer. Bem, outro exemplo, Copa do Mundo. Sob a coordenação do governo federal, aceita pelos governadores, a integração foi total das forças. Qual foi o resultado? A segurança pública foi o item mais bem avaliado destes jogos. Ou seja, está claro que esta integração através de planos federativos que integrem a todos, ela é necessária. A PEC que o Ministério da Justiça apresentou, ela parte dessa premissa. Inclusive, a meu ver, até mais tímida, porque a negociação com os governadores fez que algumas coisas fossem retiradas. Eu inclusive, não defenderia que fossem retiradas algumas coisas. Mas foi, ou seja, a PEC é até mais tímida do que aquilo que era, a meu ver, recomendável para atender um pouco os governadores. E qual é o resultado? Não importa o que se apresente, algumas pessoas vão ser contra, a esquerda apresentou, eu vou ser contra, isso está errado. Por favor, vamos estar um pouquinho acima das nossas disputas políticas ideológicas e vamos olhar o país. A segurança pública não vai bem. É necessário que nós nos harmonizemos. É isso que essa PEC propõe. Infelizmente, alguns não querem que as coisas, ao que parece, melhorem, porque preferem ideologizar tudo. Ele sempre vem com esse papo de que qualquer coisa que for pensado diferente do que ele acredita é ideologização, né? Então ele acha, estão ideologizando o debate, né? Mas não tem nada a ver, são fatos, né? Ele tem que entender que cada um pode ter a sua ideia. Assim como ele tem a ideia dele, os outros podem ter a sua ideia. O Cardozão sempre vem com essa narrativa de que se estão contra ele é por causa de ideologia, não por causa dos fatos, da realidade. Para o Cardoso, a gente viu aí, tinha que passar, né? Essa PEC da segurança pública, depois de um debate com mais ou menos do que está apresentado ali pelo governo federal, tinha que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Na sua avaliação, a PEC da segurança, do jeito que está, aos moldes do governo, depois da conversa com os governadores, é inovadora ou mais do mesmo? É perigosíssima, Basília. Você consegue imaginar uma proposta de emenda à Constituição cujos artífices são o ministro Lewandowski e a ministra Gleisi Hoffmann aumentando a segurança pública nesse país? Lewandowski, aquele ministro que desprestigiou nossas forças policiais, alegando que a polícia prende mal, quando na verdade esses heróis estão aí se arriscando, dando a vida por nós para prender 10, 15, 20 vezes o mesmo marginal, para ele ser solto numa audiência de custódia, porque não é considerado réu primário, já que é impossível praticamente um processo transitar em julgado no Brasil. E aí esse mesmo ministro vai e comemora o índice de 50% de soltura, que supostamente a polícia prende mal, prendeu o cara em flagrante. A cara de contrariedade do Cardoso, ele vai ficando pé da vida com o discurso do Coppola. Repetidos. Um partido que é escolhido por 4 entre 5 presos. O Partido dos Trabalhadores é o partido preferido por 2 eleições consecutivas para mais de 80% dos presos. Dá para imaginar que alguma coisa que sai desse grupo político vai favorecer a proteção da sociedade? Aumenta os poderes da União, né? Para quê? Essa é a mesma União que, contrariando a opinião majoritária da sociedade brasileira, defendia saidinha temporária de presos em datas comemorativas. A gente via, né, aquelas pessoas que mataram até, inclusive, pessoas da própria família saindo no Dia das Mães. É o governo que defende descriminalização do porte de drogas, que é contra a prisão após julgamento, e uma série de outras coisas. Essa turma está com a faculdade de estabelecer políticas públicas e planos nacional de segurança, é uma piada. Deveriam tentar cuidar do que eles já não cuidam, principalmente entrada de drogas e entrada de armamento pelas nossas fronteiras. Façam o que já está estabelecido antes de querer aumentar suas competências. É isso aí, pessoal. Sempre o Caio Coppola detonando a narrativa do Cardozão. Não adianta, o Cardozão vem com aquelas falácias e o Caio Coppola sempre bota os fatos, né, a realidade. Um governo como esse, que defende saidinha, né, que defende a bandidagem, que é aprovado pela maioria dos bandidos, né, os bandidos fizeram festa, né, soltaram rojão quando o Lula foi eleito, porque eles sabem que a vida deles fica facilitada quando o Lula é eleito, né. Nós tivemos o Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça, entrando lá na favela da Maré, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo tem verdadeiro pavor de entrar naquele lugar, porque é uma bandidagem terrível. No entanto, o Flávio Dino foi lá e entrou numa boa, né? E depois deu uma desculpa esfarrapada sobre o que ele estava fazendo lá, né? Desconversou, não respondeu exatamente o que ele estava fazendo, né? E ficou tudo o dito pelo não dito.
Outra coisa, agora está sendo aprovada, eles estão tentando implementar, na verdade, um projeto que é do STF e do governo, e chama Pena Justa. Eles querem soltar os bandidos antes da cadeia, antes de completar o prazo, né, antes de completar a pena, eles querem começar a soltar a maioria dos bandidos da cadeia. E, além disso, eles ainda querem garantir empregos para a bandidagem. Ou seja, vai ter uma cota para os ladrões, para os bandidos, para os condenados trabalharem em estatais. Então, se você presta um concurso lá numa estatal e você passa, pode ser que você não vá trabalhar porque um condenado, um bandido, um delinquente vai assumir a sua vaga porque vai ter cotas para os bandidos. Isso é coisa do Barroso e do governo Lula. Eles estão... É coisa do Lewandowski, que está nisso também, né? Porque ele é o ministro da Justiça. Eles querem implementar esse projeto aí, e eles falam disso como se fosse a maior maravilha do mundo, né? Quer dizer, eles vão tirar emprego de pessoas honestas, trabalhadores, que estudaram, se esforçaram para conseguir um emprego, para dar emprego para bandido. Olha o absurdo que é esse governo. Agora esse Cardozão vem dizer que o PT vai trabalhar mais pela segurança pública. É puro papo furado. Não acredito em uma palavra do que vem do PT, seja do Lula, seja do Cardozão, seja do Lewandowski, seja de quem for. Não acredito em uma palavra que eles falam. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. É um pequeno trecho aí do programa que rolou essa semana, para que vocês vejam essa nova tentativa aí do governo de tentar tomar conta mais da segurança para que a bandidagem fique mais à vontade, que é o que eles sempre quiseram. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Será que vai ser legal essa PEC da segurança? Não vai? Você aprova, você desaprova? Deixa aí o seu comentário, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom e que Deus proteja o nosso país.